O ingresso foi através de amigos, porque eu era guarda-mirim e naquela época todos os cartórios eram concentrados no fórum. E eu fui trabalhar como guarda-mirim numa lanchonete do fórum. E lá eu fiz diversos amigos. E quando eu já estava com a idade de sair da guarda-mirim, um amigo me convidou para ir trabalhar no cartório de registro de imóveis. Então a gente tem esse lado de conselheiro, seria como se fosse um padre, um juiz, mas a gente está próximo da população e é normal você receber a visita de alguém pedindo conselho, pedindo opinião. Ele negociava gado, então ele, para avaliar, por exemplo, uma mesa pequena que servia para uma máquina de escrever, ele avaliava como sendo um bezerro. Uma mesa maior era uma vaca. Eu falei, não, assim não tem como negociar, nós temos que cotar o valor dessas mesas numa loja e colocar um valor de usado. Mas ele insistia na cotação de acordo com o que ele sabia, que ele queria o valor de um bezerro, uma mesa menor e uma vaca para uma mesa grande. Não, porque justamente pela minha atividade, comecei muito cedo no cartório, inclusive na época de Itapira, nos meus 15 anos, eu fui convidado por um diretor para jogar no Guarani. Eu falei, não, eu preciso trabalhar, meu pai já tinha falecido e o pouquinho que eu ganhava já ajudava na minha família. Aí conversei, inclusive ele foi comigo conversar com o meu patrão na época para liberar eu um meio período para fazer os testes lá. Mas ele falou, você trabalha ou você joga bola? Eu preferi trabalhar. Gostaria de ser lembrado como um amigo, né? Que deu o melhor que pôde e passou a vida inteira sem nenhuma inimizade, só vivendo com alegria, curtindo os bons momentos da vida. O que eu espero é isso, é que e tenho certeza que tudo vai continuar, mas eu quero ficar como uma lembrança de um bom amigo. Meu nome é José Eduardo Dias, eu sou oficial de registro de imóveis, título, documento, pessoas jurídicas e protesto da comarca de Monte Aprazível. Eu nasci em 21 de janeiro de 1958. Eu nasci na cidade de Itapira, estado de São Paulo. E eu, de início, era num distrito que ainda hoje é muito pequeno. Com 8 anos de idade que eu mudei para Itapira e de lá eu fiquei até ser nomeado aqui em Monte Aprazível. Eu já desde os 15 anos de idade que eu comecei a trabalhar como auxiliar primeira em 1974. Eu comecei como auxiliar em 76. Eu passei para escrevente e eu trabalhei durante 17 anos em Itapira como escrevente e auxiliar do registro de imóveis. O ingresso foi através de amigos, porque eu era guarda-mirim e naquela época todos os cartórios eram concentrados no fórum. E eu fui trabalhar como guarda-mirim numa lanchonete do fórum. E lá eu fiz diversos amigos. E quando eu já estava com a idade de sair da guarda-mirim, um amigo me convidou para ir trabalhar no cartório de registro de imóveis. O guarda-mirim é uma instituição que dava trabalho para menores de idade, com um pouco de regime militar. Tinha ordem unida, futebol e tal, e prestação de serviços também para as entidades, inclusive comércio. Era dessa forma que funcionava a guarda-mirim. Foi quando, logo a Constituição de 1988 foi promulgada, em 89 teve o primeiro concurso. E eu justamente foi nesse primeiro concurso que eu prestei e escolhi
comarca de Monte Aprazível. Fui nomeado em setembro e assumi em setembro de 1990. Me formei em Direito, fiz Direito em Espírito Santo do Pinhal. Foi muito difícil na época, porque a estrada que liga Mogi Guaçu até Aguaí estava em duplicação e a gente tinha que viajar à noite, chegava de madrugada às vezes, então foi meio puxado. O pagamento, o salário era curto, para pagar ônibus, pagar a faculdade foi difícil, mas no final valeu a pena. É quase que exclusivamente rural, muito pouco de indústria, né? Mas a comarca ela é grande, ela é formada por 6 municípios, então Monte Aprazível agrega Nipoã, Poloni, União Paulista, Macaubal e Sebastianópolis do Sul. Então acaba sendo uma comarca grande e que já foi no passado a maior comarca do estado de São Paulo, que ela pegava do Rio Grande até o Rio Paraná. Tem muitos contratos de financiamento e essa comarca ela tem uma característica diferente de outros, que não existe assim grandes latifúndios. São muitos sítios pequenos e a atividade predominante é cana-de-açúcar, né? E bastante também seringueira, né? Extração de látex. Sempre auxiliou, sempre teve do lado nosso, ajudou muito. Por exemplo, o IRIB já tinha, naquela época, quando eu estudava, já tinha o boletim do registro imobiliário, que a gente aprendia muito, tinha as publicações da Noreg. Sempre foi muito bom para quem quer estudar e para quem precisa também de ajuda, sempre tiveram presente. Nunca deixou faltar uma informação, foi muito bom. Eu, por exemplo, eu entrei na atividade quando estava em vacância a lei do Registro Público 6.015. Então, eu já entrei tendo uma noção do que era antes e depois o que passou a ser as matrículas. Eu acho que está tendo uma evolução, ela é gradual, é lenta, mas é constante. Então eu vejo que são importantes os provimentos, são importantes as leis que visam a modernização, sem esquecer da segurança jurídica, que é importante. Eu prestei concurso só uma vez depois, inclusive foi no 5º concurso. Eu fui aprovado, mas eu já estava com as raízes fixadas aqui, eu não tive coragem de assumir uma outra comarca, mesmo tendo condição de sendo maior, mas os laços que já me prendiam aqui foram mais fortes e eu optei por terminar minha carreira aqui mesmo. Eu acho fundamental, porque o concurso ele é uma forma mais justa e democrática de ascensão na carreira, né? Eu acho importante que tem. Os desafios são os inerentes assim, do dia a dia, né? Assim, não teve assim, grandes ocorrências, mas, por exemplo, hoje a parte trabalhista é muito mais definida e no começo a gente não sabia como agir. Normalmente quem decidia era a Justiça do Trabalho, então era um desafio, mas eu nunca dispensei ninguém, acolhi todos que já estavam e eles foram aposentando e foi se ajustando, foi renovando os funcionários. Para se ter uma ideia, o funcionário mais novo meu está com 16 anos de trabalho. Eu vejo como uma valorização do extrajudicial, porque realmente eles inspiram confiança e é essa confiança que faz com que o legislador acredite na categoria e cada vez mais desafogue o judiciário mandando o serviço para o extrajudicial. Eu vejo que é
um reconhecimento da qualidade e da segurança. É mais ou menos de conselheiro. Dificilmente alguém faz alguma transação sem consultar a gente, sem conversar. A parte difícil é você não interferir no negócio, mas mostrar a realidade. Então a gente tem esse lado de conselheiro, seria como se fosse um padre, um juiz, mas a gente está próximo da população e é normal você receber a visita de alguém pedindo conselho, pedindo opinião. Estou vendo com bons olhos. Eu acho que não é fundamental, é essencial. Tem que realmente existir esse avanço para acompanhar o mercado. Hoje não tem como você ficar fora da tecnologia. E a gente, sim, foi acompanhando, sempre que possível fomos ampliando, seguindo os provimentos e tal. Não foi difícil, foi caro, mas não difícil. Porque era realmente no início, na minha chegada, tinha que se ajustar tudo, negociar com os funcionários que já estavam. Eram praticamente só 2 que eram mais novos do que eu, os outros todos mais velhos. E não tinha o imóvel, não tinha o dinheiro para comprar o imóvel e tinha os móveis também. E como o oficial anterior tinha falecido, foi um filho dele encarregado de negociar o aluguel, os móveis. Mas ele não tinha experiência nesse tipo de negociação. Ele negociava gado. Então, ele, para avaliar, por exemplo, uma mesa pequena que servia para uma máquina de escrever, ele avaliava como sendo um bezerro. Uma mesa maior era uma vaca. Eu falei, não, assim não tem como negociar, nós temos que cotar o valor dessas mesas numa loja e colocar um valor de usado. Mas ele insistia na cotação de acordo com o que ele sabia, que ele queria o valor de um bezerro, uma mesa menor e uma vaca com uma mesa grande. Acabou que nós chegamos num acordo e eles queriam vender o prédio. Eu, na época, não tinha condição de comprar. Nós fechamos um aluguel por um determinado tempo e quando eu saí, eu comprei alguns móveis dele, outros não, e renovei o mobiliário do cartório. Então eu acho que o hobby é essencial para uma função tão cansativa, então você tem que ter alguma atividade fora disso. Eu, além de ser santista fanático, sofredor, eu também tenho o hobby de fazer trilha e expedições de 4x4. Então, meu divertimento mesmo nas horas vagas são as estradas de terra, né? Isso, eu tenho 2. Eu tenho uma TR4 equipada para trilha, e fazer trilhas difíceis mesmo, e tem uma que é mais para expedições, mais para passeio, que é uma Dakar. A minha paixão é 4x4. A única coisa assim que até ainda eu sonho ainda é que eu estou jogando futebol. Se eu pudesse e o meu corpo aguentasse, eu ainda jogaria. Mas é muito difícil agora por causa da idade e das próprias lesões que eu sofri jogando futebol, mas que eu tenho vontade até hoje mesmo é de jogar futebol. Não porque justamente pela minha atividade, comecei muito cedo no cartório, inclusive na época de Itapira, dos meus 15 anos, eu fui convidado por um diretor para jogar no Guarani. Eu falei, não, eu preciso trabalhar, meu pai já tinha falecido e o pouquinho que eu ganhava já ajudava na minha família. Aí conversei, inclusive ele foi comigo conversar com o meu patrão na época para liberar eu um meio período para fazer os testes lá. Mas ele falou, você trabalha ou você joga bola?
Eu preferi trabalhar. Ah, sim, com certeza, se meu pai tivesse vivo e a minha mãe não precisasse tanto da gente, talvez eu teria arriscado, mas não deu. Na verdade, não tem mágoa, não tem nada, porque eu me diverti demais jogando em quase todos os times da cidade. O meu gosto era esse. A nossa família, assim, é mais o núcleo. Eu e minha esposa que vivemos aqui em Monte Aprazível, né? Nós vivemos sozinhos, porque meus filhos são dois. Um mora no Rio de Janeiro, trabalha na Petrobras, e o outro é advogado, relações governamentais em São Paulo. Os dois, desde os 18 anos de idade, já foram morar fora, moraram no exterior, depois se adaptaram nas cidades grandes. Eu tentei. Eu trouxe ele para o cartório, mostrei muita coisa e tal, mas não atraiu a função de ficar fechado dentro do cartório, não atraiu a eles. Eu acho que está sendo, ainda nós estamos vivendo um momento de transição, estão quase chegando na digitalização total, então eu vejo como bem avançado, mas com muita coisa ainda para ser feita. E eu acho que, economicamente falando, a tendência é só melhorar. Eu vejo assim porque é uma atividade essencial, né, para garantir de segurança. Gostaria de ser lembrado como um amigo, né, que deu o melhor que pôde e passou a vida inteira sem nenhuma inimizade, só vivendo com alegria, curtindo os bons momentos da vida. O que eu espero é isso, é que e tenho certeza que tudo vai continuar, mas eu quero ficar como uma lembrança de um bom amigo. Valeu a pena e sempre assim, o meu sentimento é de gratidão, porque a carreira me deu muito mais do que eu acho que eu merecia. E eu só sinto gratidão e não faria nada diferente do que eu fiz, não. Eu acho que foi uma bela jornada. A minha mensagem é que eu carrego da minha vida desde a minha infância. Não desistir nunca e acreditar que tudo é possível.